Bem-vindos ao canal Tabloide Atemporal. Hoje, iniciamos uma série de vídeos que explorará histórias de pessoas que enfrentaram situações extremas, ficando frente a frente com a morte e que conseguiram sobreviver. É hora de mergulhar na nossa série Relatos de um Sobrevivente. Prepare-se para conhecer experiências emocionantes e inspiradoras, através dos olhos de quem presenciou tudo. Os relatos de hoje datam do ano de 1977 e nos levam ao acidente aéreo mais fatal de todos os tempos. Robert Bragg era copiloto do Boeing 747 da Pan American e foi um dos 61 sobreviventes da tragédia. Apesar de ouvirmos que 61 pessoas sobreviveram, essa estatística não reflete a enormidade da tragédia, podendo nos passar uma falsa sensação de que houve um número considerável de sobreviventes. O vídeo já vai começar, aproveita, se inscreve e vem fazer parte do canal Tabloide Atemporal. No fatídico 27 de março de 1977, o aeroporto de Los Rodeos, em Tenerife, nas Ilhas Canárias, Espanha, tornava-se palco do acidente aéreo com o maior número de vítimas fatais da história, 583 entre passageiros e tripulantes. O episódio foi resultado da colisão entre dois Boeings 747, um da companhia holandesa KLM e outro da norte-americana Pan Am. Após um atentado à bomba atingir o destino inicial das aeronaves Las Palmas, em Gran Canaria, os dois jumbos tiveram seus voos redirecionados para a vizinha Ilha Tenerife, cujo aeroporto era bem menor. Contava com apenas uma pista e uma faixa lateral para aterrissar. Não bastasse a mudança inesperada, o local, que também recebeu outros 3 aviões na tarde do acidente, ainda era mais propenso a nevoeiros do mar. Quando a Torre de Tenerife liberou os 2 aviões para seguir viagem, o mau tempo e problemas de comunicação fizeram com que o voo 4805 da KLM iniciasse a decolagem e batesse no voo um 736 da Pan Am, que ainda estava na pista. Todas as 249 pessoas a bordo do KLM perderam a vida. Entre os 378 passageiros e 16 tripulantes no voo da Pan Am, apenas 61 pessoas sobreviveram. Uma dessas pessoas foi o então copiloto Robert Bragg, que em entrevista à BBC relatou os momentos do desastre. O nevoeiro chegou e a visibilidade era perto de zero. O capitão estava manobrando o avião a apenas cerca de 3 nós de velocidade. Ele sentiu que era seguro ir, afirmou. O voo da Pan Am tinha recebido a permissão para ir até o ponto de decolagem da pista. Na época, o piloto da Pan Am disse que recebeu a autorização para manobrar na pista principal até chegar a um entroncamento, onde o choque com Boeing da KLM ocorreu. Olhamos e vimos ele, o avião da KLM, vindo pela pista na nossa direção. Vi suas luzes de pouso chacoalhando. Eu não conseguia acreditar que ele estava decolando. Segundo relatos da época, o Boeing da KLM já estava a uma velocidade superior a 241 km por hora. Comecei a gritar para sairmos da pista e o capitão começou a virar o avião. Olhei para a minha janela do lado direito e vi ele decolando da pista. Então eu fechei os olhos, me abaixei e basicamente fiz uma oração curta na esperança que ele não nos atingisse, afirmou o ex-copiloto. O 747 da KLM atingiu o da Pan Am de barriga, logo no começo de sua decolagem. Conseguiu voar brevemente, mas, com a turbina esquerda destruída, perdeu sustentação e caiu a 150 metros dali, arrastando-se por mais 300 metros pela pista. Com seus tanques cheios, o resultado foi um incêndio que levou horas para ser apagado e que matou todos os que não faleceram no impacto. No momento da colisão, Bragg ouviu apenas uma batida seca. Quando ele nos atingiu, foi uma batida muito curta, nenhum barulho muito alto, nenhum chacoalhão forte. Eu pensei, graças a Deus, ele não nos acertou.
Então olhei para cima, para os controles de combate a incêndio, e foi quando eu notei que o teto do avião não estava mais lá. O primeiro impulso de Bragg foi sair da aeronave o mais rápido possível. Eu pulei para o chão, que ficava a mais de 12 metros de altura, e agradeci a Deus por ter caído na grama. Logo depois de saltar para fora da cabine, Bragg viu um grupo de poucos sobreviventes do acidente. Havia cerca de 50 pessoas que já tinham saído e estavam na asa esquerda do avião. Comecei a gritar para elas pularem de lá. Uma pobre senhora pulou primeiro e todo o resto pulou em seguida, em cima dela, quebrando as costas, as 2 pernas e os 2 braços dela. Mas o avião da Pan Am ainda estava com combustível. Depois de cerca de 5 minutos, o tanque de combustível central explodiu e a chama chegou a uma altura de mais de 76 metros. O avião simplesmente se despedaçou. Foram necessários apenas 5 minutos para que o avião da Pan American ficasse em cinzas. Os 61 passageiros que conseguiram escapar estavam na parte dianteira da aeronave da Pan Am. As investigações concluíram que a tragédia foi causada devido à decolagem não autorizada do Boeing da KLM, que estava sendo comandado pelo piloto Jacob Veldhuizen van Zanten. No caos daquele dia, ele acreditou ter recebido a autorização do controle de tráfego aéreo. Desde o primeiro dia, eu acreditei que foi culpa do capitão da KLM, disse Bragg. Os pilotos da Pan Am foram considerados inocentes no acidente. A KLM admitiu o erro e se responsabilizou pela indenização de todos os parentes das vítimas. No total, 583 vidas foram perdidas no pior acidente aéreo de todos os tempos. Robert Bragg, o copiloto sobrevivente, continuou sua carreira na aviação até se aposentar em 1997. Se você chegou até aqui, deixa seu like, seu comentário e se inscreve no canal. Isso é muito importante para que o canal consiga alcançar outras pessoas que se interessam por esses conteúdos. Obrigado a todos que fazem isso, nos vemos nos próximos vídeos.